Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Arthur Coelho, cujo nome é Alegria. Bem, o texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, quando nós fazemos o nosso devocional baseado no texto bíblico, não tem como não sermos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e, lógico, vai nos engajar cada dia mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Arthur Coelho. Por isso eu vou ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que em Teu nome nós pedimos que possamos sempre estarmos alegres em Ti. E nós possamos compreender a importância da alegria que é viver contigo e ser abençoado por Ti. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nosso texto está em Filipenses 4. Nós vamos ler de 4 a 9. Pouquinho. E diz assim, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Amém? Que maravilha, né? Bom, então o nosso texto chama-se Alegria, e o versículo escolhido é o 4, que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Bom, o nosso texto começa dizendo que se existe uma coisa difícil, uma luta constante que a gente acaba travando sempre, é o fato de manter o nosso coração alegre em Deus. Porque a gente passa por tantos desafios, né, tantas dificuldades, que às vezes a gente se esquece que o nosso dever é estarmos alegres em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E Filipenses é conhecido como a carta da alegria, né? E o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele, nesse texto que a gente acabou de ler, ele deu 5 exortações, advertências bem breves, coisas positivas para você fazer, mas que são totalmente importantes na vida cristã. E a primeira delas é o nosso foco, né? Então, como está em Filipenses 3:1, diz assim, ó. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é que a gente tem que regozijar-se em Cristo, estar alegre no Senhor, que é uma coisa que acabamos de ler, né? E assim, isso a gente tem que fazer em todo o tempo e temos que fazer isso também agora. O irmão Paulo, ele deve ter sentido as dificuldades que aquele pessoal lá da igreja de Filipos estava passando. E eles tinham muitas razões que poderia dar sentido para eles ficarem desanimados, desencorajados, tristes. Primeiro é que o próprio irmão Paulo, o apóstolo Paulo, tinha sido preso, né? E depois o fato de que ele poderia morrer. O irmão Epafrodito tinha ficado doente. Muitos não crentes estavam ali brigando com eles, sendo adversários, antagonizando aquela fé deles. E então, enfim, eles tinham
muitos motivos para não estarem contentes. Porque de um lado, o pessoal da religião, os legalistas, estavam pressionando eles. E por outro lado, os libertinos, achando que tudo podia, estavam também pressionando. E também tinha atritos no meio da igreja. Isso aí, lógico, né? Contribui para que você fique com o espírito abatido, né? Pressão daqui, pressão de lá. O seu líder preso. Poxa vida, muitos motivos para ficar abatido. Mas o irmão Paulo, então, escreveu esta carta de Filipenses para quê? Para ensinar os irmãos a se alegrarem em Deus, para se regozijarem no Senhor. E ele repetiu esse encargo no versículo 4, e para dar maior ênfase, e a gente acabou de ler. Novamente direi, alegrai-vos. Então ele repete para que os cristãos não se esqueçam que tinham que se alegrar em Deus. E é o que nós temos que fazer até hoje, né? A nossa vida também passa por muitos percalços, muitas dificuldades, muitos desafios. Então o irmão Paulo não estava só falando para aqueles irmãos lá de Filipos, ele também estava falando para nós, né? E, logicamente, ele não estava achando que as pessoas tinham que ser tipo idiota. O mundo está caindo. Ah, que felicidade. Estou me dando super mal. Não. Era para você saber a realidade que você estava vivendo, entender o que você estava passando, mas saber que, apesar de triste, a gente tinha que estar alegre no Senhor. Que até Jesus chorou. Você pega lá em João 11:35, está escrito assim: Jesus chorou. Porque se até Jesus chorou quando estava aqui, imagina nós, né? Mas o apóstolo Paulo, ele não estava falando que a gente não pode ficar triste. Ele estava dizendo que a gente tem que focar naquilo que Cristo tem feito por nós, as bênçãos que temos recebido, estar gratos por elas, e independente de qual seja o objetivo. Isso, lógico, vai nos deixar alegres. Passamos por dificuldade, sim, ficamos tristes, mas a nossa alegria vem do Senhor. A nossa fonte de alegria não cessa nunca, é uma fonte que jorra eternamente, porque ela vem de Deus, o nosso Pai. E nós sabemos que apesar de passarmos por desafios, a seu tempo, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Uma vida de piedade, foca a sua alegria na abundante graça divina. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que a nossa alegria tem que vir do Senhor, para nós o abraço dá super mega certo. Lembra também do versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, pedindo aos irmãos, não tema, meu irmão, minha irmã, não precisa temer. Pode ficar alegre no Senhor, sabe por quê? Por pior que seja o desafio, Deus já está lá.